Capítulo 7. Descobrindo os tesouros de Cristo. Um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. J. A. Packer. Você já participou de alguma caça ao tesouro? Acho engraçado ver as gincanas de jovens e adolescentes nos retiros das igrejas. A mobilização que fazem por um tesouro que não é bem um tesouro. Mas há verdadeiros caçadores de tesouro. Se por um lado há pessoas que se empolgam com um prêmio que de tesouro só tem o nome, por outros, aqueles que de fato estão buscando tesouros verdadeiros. O site da BBC Brasil notificou, em agosto de 2015, caçadores de tesouro encontraram 4,5 milhões de dólares em moedas de ouro em um galão espanhol do século XVIII. E parte da reportagem esclarece. Caçadores de tesouro nos Estados Unidos informaram que descobriram 350 moedas de ouro espanholas do século XVIII que valem 4,5 milhões de dólares. As moedas ficaram no fundo do Oceano Atlântico, na costa do oeste americano da Flórida, durante 300 anos. O carregamento pertencia a uma frota de 11 galões espanhóis que afundaram durante um furacão enquanto faziam a viagem de Cuba à Espanha. A descoberta é o segundo grande achado feito por caçadores de tesouro nos últimos meses. Em junho, foram encontrados cerca de 500 moedas no valor de $1 milhão. Hoje, há muita gente no mundo investindo tempo e dinheiro, e muito dinheiro, na busca de tesouros perdidos. O que os faz investir tanto nessa empreitada? A possibilidade de encontrar uma boa e genuína recompensa. A verdade é que, seja uma caça ao tesouro ou não, em qualquer outra situação em que manuseamos uma grande recompensa e constatamos que ela vale a pena, nos dispomos a correr atrás do prêmio. Portanto, pense que se entendêssemos que há um tesouro a ser encontrado no relacionamento com Cristo, a maneira de buscá-lo, que é o tema central deste livro, mudaria drasticamente em nossas vidas. Não estou dizendo que o tesouro a ser buscado seja o encontro com Cristo que todo pecador necessita. Não, estou falando aos que já se converteram e tiveram o seu encontro com Cristo e ainda não sabem do tesouro que está disponível a eles. O fato é que há um tesouro chamado de tesouro escondido e o apóstolo Paulo falou acerca dele em sua carta aos Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 2 e 3. Além de usar as palavras entendimento e compreensão, o apóstolo também emprega as palavras sabedoria e conhecimento. A correlação entre elas deixa claro em que direção estamos sendo conduzidos. O tesouro é o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, o entendimento dos mistérios de Cristo. Paulo diz para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, porque nossa compreensão ainda não é plena, é parcial. O desafio é conhecer a plenitude de Cristo. E precisamos entender que esse conhecimento é progressivo. Como disse o profeta Oséias, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. A maneira como o apóstolo Paulo exaltou a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 3, verso 8, poderia sugerir que ele estivesse falando de algo que o pecador ainda precisa alcançar e que nós, os convertidos, na verdade, já teríamos. Porém, logo depois ele fala taxativamente do seu alvo, para o conhecer. Filipenses capítulo 3, verso 10. Isso não significa que o apóstolo dos gentios não conhecia nada acerca de Jesus.
Significa apenas que ele ainda não conhecia tudo acerca de Jesus. Será que já conhecemos tudo sobre Jesus? Se sim, por que Paulo faria orações como a que fez? Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do poder, o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, verso 16 até o 20. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 10. Além disso, o apóstolo fala em sua carta aos crentes efésios de algo que ainda não alcançamos e, portanto, devemos buscar, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Portanto, o ponto a ser explorado aqui é que há mais de Jesus para que eu e você conheçamos. Há tesouros, os tesouros da sabedoria e da ciência, escondidos em Cristo, guardando ser encontrados. Quem se aventura a essa busca? Uma jornada de descoberta. Desde o início da sua caminhada de fé, o apóstolo Paulo tomou conhecimento de que havia mais acerca de Jesus a ser descoberto do que aquilo que lhe foi revelado na sua conversão. Sabemos que o Senhor Jesus, de forma contundente e gloriosa, apareceu a ele na estrada de Damasco. Mas, nessa mesma ocasião, Cristo fez distinção entre o papel de Paulo de ser testemunha dessa primeira visão e das outras que ele ainda haveria de ter. Sim, é isso mesmo que estou falando. O apóstolo dos gentios, além de ver Jesus na sua conversão, recebeu uma promessa de que o veria outras vezes. Observe o relato bíblico. Então, eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos, capítulo 26, verso 15 e 16. Isso quer dizer que Paulo sabia, desde o início, que havia uma dimensão maior de conhecimento e revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, penso que, ao falar dos tesouros da sabedoria e da ciência escondida em Cristo, o apóstolo queria nos despertar para a caça ao tesouro ou para o que prefiro denominar de uma jornada de descoberta. Esses preciosos tesouros estão escondidos em Jesus com qual propósito? Não acredito que seja para permanecerem ocultos, mas sim para serem descobertos por aqueles que procuram. Isso faz todo sentido para mim quando penso que, por trás da busca, há uma promessa de revelação. O mesmo profeta Jeremias que foi usado por Deus para falar de buscar ao Senhor de todo o coração, também o foi para nos dizer o seguinte: invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Eu sei que para muitos a oração talvez não passe da primeira fase, invocar e ser respondido. Mas, no plano divino, há mais,
muito mais do que isso à nossa disposição. O Senhor também nos prometeu revelação. Sim, Ele disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Podemos entrar numa dimensão maior de compreensão não somente das verdades, como também da pessoa de Jesus Cristo. Já vimos no capítulo 1 que Deus se revela àqueles que o buscam e que não está longe, inalcançável, inacessível de cada um de nós. Atos, capítulo 17, verso 27. Também demonstramos, palavra de Deus, que a proporção que o buscamos é que poderemos encontrá-lo. Tiago, capítulo 4, verso 8. E que precisamos desenvolver uma fascinação por ele. Essa fascinação será o combustível dessa busca. Mas ela não é só uma obsessão por Cristo, como também é um profundo anelo de conhecê-lo melhor. E este capítulo trata da jornada de descoberta desse tesouro escondido. Para entender melhor esse tesouro escondido em Cristo, quero fazer uso de uma figura simbólica, tipológica, que é o próprio Jesus Cristo utilizou. Trata-se de uma de suas promessas aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei-lhe do maná escondido. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Por que Jesus mencionou o maná escondido? É óbvio que ele está falando de algo espiritual. Portanto, como veremos a seguir, não se trata de maná literal. Também me parece igualmente óbvio que ele está falando de algo bom, o suficiente para ser considerado uma recompensa estimuladora para vencer. Falo disso em meu livro O Conhecimento Revelado. Nele, me limito a falar da revelação da palavra de Deus. Aqui, quero abranger um pouco mais e falar do conhecimento da pessoa de Cristo por meio da sua palavra. Vamos examinar, portanto, a tipologia bíblica em questão. A tipologia da arca e do maná. Gosto de dizer que o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento, por sua vez, explica o Velho. O autor de Hebreus afirma que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Hebreus 10, 1. Paulo também falou de festas e dias sagrados da lei mosaica, em sua carta aos Colossenses, e se referiu a isso da seguinte maneira: as quais coisas são sombras das vindouras. Colossenses, capítulo 10, verso 17. O que significa na tipologia bíblica uma sombra? É a projeção limitada de uma forma. Por exemplo, se eu estender a mão sobre o computador em que digito o texto original deste livro agora, vejo projetada nele a silhueta da minha mão. A sombra não tem cor, não revela a textura da minha pele, nem dá o efeito tridimensional que a própria mão tem. A sombra apenas nos permite ter uma vaga noção do que a está projetando. Essa era a revelação da antiga aliança. Só víamos a sombra e não a mão. Mas a revelação da nova aliança nos permite não somente ver a sombra, como também a mão que a projeta. Por exemplo, aquela serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, Números 21, verso 4 ao 9, era uma sombra, um tipo. Era uma figura profética que revelava o que ainda estava por vir. Naquele tempo, só se via a sombra, sem se entender o que a projetava. Até que veio o antitipo, o cumprimento do tipo. Jesus, que revelou que a serpente de metal era uma figura que se cumpria nele. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, verso 14. Assim, como queremos entender o que Jesus falou sobre o maná escondido, focaremos a tipologia bíblica do maná. O que é a figura do maná? Lemos em Hebreus, capítulo 9, verso 4, acerca da Arca da Aliança, que ele tinha em seu interior um vaso de ouro com o maná, além das tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Lembre-se de que na arca e nos elementos em seu interior, não temos a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens futuros.
Ao analisar esse objeto, segundo o ensino do Novo Testamento, precisamos ir além da imagem exata, o que vemos neles literalmente, e compreender a sombra, ou seja, o que eles tipificam, os bens futuros da nova aliança. Para entendermos isso claramente, compararemos dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento, apresentando a figura, e um do Novo Testamento, interpretando-a. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, verso 4. Observe que em Deuteronômio as escrituras dizem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. E segundo esse texto, o que sai da boca do Senhor? O maná. Agora repare que Jesus usa essas mesmas palavras ao ser tentado no deserto pelo diabo, e a interpretar assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele substitui o termo maná por palavra de Deus, que era o significado dessa figura, a qual não tinha a imagem exata, mas era uma sombra de um bem vindouro. O maná, portanto, é um tipo ou um símbolo da palavra de Deus. É o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. E qual é a figura da Arca da Aliança? Ela representa a presença de Deus no meio dos homens. Veja a passagem bíblica que autentica essa afirmação. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números, capítulo 10, verso 35 e 36. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor. E quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor. Porque a arca representava a presença de Deus que estava entre os querubins, como ele mesmo dissera a Moisés. Vemos também que em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21 e 22, quando os filisteus tomaram a arca, dizia-se em Israel: Icabode, de Israel se foi a glória. A fim de entendermos melhor a figura apresentada no versículo anterior mencionado, que implicam a arca como uma figura da presença divina, temos de recordar que ao instruir Moisés sobre a construção da arca e seu propiciatório, em que era uma espécie de tampa, o Senhor lhe disse: ali virei a ti. Êxodo capítulo 25, verso 22. Portanto, a arca era o lugar onde a presença divina se manifestava. Se a arca representava a presença de Deus no meio dos homens, então ela é uma figura, um símbolo de Jesus. Lembre-se que no Novo Testamento é ele quem é chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. E sobre ele escreveu João, o apóstolo do amor, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1, verso 14 ao 18. A arca, portanto, é uma figura de Cristo, da presença de Deus no meio dos homens. Ela era um objeto composto de dois materiais distintos, madeira e ouro. Na verdade, era madeira revestida de ouro. Na tipologia bíblica, em especial no tabernáculo de Moisés, a madeira simbolizava a humanidade, enquanto o ouro simbolizava a glória ou a divindade. Logo, a figura da madeira revestida de ouro, que fala da humanidade e divindade, aponta para aquele que tem o mesmo papel que a arca tinha na antiga aliança, a presença de Deus entre os homens. O maná escondido.
Logo que o maná foi enviado por Deus ao povo de Israel, Moisés, por ordem divina, Êxodo 16:34, orientou Arão a guardar uma porção dele dentro da Arca da Aliança. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloque-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Êxodo capítulo 16, verso 33. Fato confirmado na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 4. Depois de compreendermos essas figuras, entenderemos melhor o que Paulo disse aos Colossenses: em quem, Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, verso 23. Veja bem, assim como o maná encontra-se escondido dentro da Arca da Aliança, assim também estão escondidos em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A arca é uma figura de Cristo e o maná da palavra de Deus. O maná encontrava-se escondido dentro da arca do mesmo modo que os tesouros da sabedoria e da ciência, os mistérios do reino, a palavra de Deus, estão escondidos em Cristo. É importante ressaltar o termo escondido. O maná não estava apenas guardado na arca, mas escondido. A arca não tinha janela nem vitrine. Ela era um baú de madeira revestido de ouro, coberto pela tampa de ouro maciço do propiciatório, sobre o qual estavam os querubins. O que se colocava dentro dela não podia ser visto por ninguém. Essa é a razão de Jesus dizer à igreja de Pérgamo: ao que vencer, lhe darei do maná escondido. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Se olharmos suficientemente para a arca, não teríamos como ver o maná escondido, a não ser que fizéssemos um exame mais cuidadoso, abrindo-a para examinar o seu conteúdo. Da mesma maneira, se você tiver um contato apenas superficial com Cristo, jamais descobrirá os tesouros da sabedoria e da ciência. Você jamais poderá conhecer os mistérios do reino. Do mesmo modo que, como uma olhada de maneira superficial para a arca não encontraríamos o maná, assim também um contato distante com Cristo jamais nos revelará os seus tesouros escondidos. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos cristãos que, servindo a Jesus durante anos e anos, jamais chegaram a experimentar desse maná escondido. Talvez eles pensem que isso é para ser desfrutado somente no céu, por causa da promessa de Jesus ao anjo da igreja de Pérgamo. Entretanto, o que Jesus de fato disse é que quando os vencedores chegarem no céu, eles continuarão a desfrutar do maná escondido. Pois é impossível chegar a desfrutar da plenitude desses tesouros em Cristo ainda nessa vida. Eles são inesgotáveis. Esses tesouros escondidos são os mesmos segredos de Deus que Davi mencionou no Salmo 25:14. Todas as vezes em que você pegar a sua Bíblia para lê-la, estudá-la e meditar nela, lembre-se de que há tesouros escondidos que jamais se tornarão conhecidos através de mero exame superficial. Entenda, no entanto, que ao falar sobre buscarmos esses tesouros de uma maneira mais profunda, não estou me referindo meramente a um estudo ou pesquisa, embora devamos praticar isso com a maior dedicação possível. Refiro-me a receber do céu, pelo Espírito Santo, as verdades de Deus, ou seja, a experimentarmos o conhecimento por revelação, o relacionamento com a palavra. O maná é uma figura da palavra, mas também do próprio Cristo, pois ele é chamado nas Escrituras Sagradas de o Verbo. O apóstolo João inicia o seu evangelho indicando o Senhor Jesus Cristo dessa forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 1, 3 e 14. Observe que há uma relação apresentada na passagem anterior entre Jesus como Verbo, a palavra e a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Por que João fez essa relação? Na verdade, essa relação entre a palavra de Deus e a criação está em toda a Bíblia. Começa em Gênesis, quando as Escrituras enfatizam: disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. E depois se estende até o Novo Testamento, onde há muita ênfase sobre a relação entre a pessoa de Cristo e a palavra. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, verso 1 ao 3. Cristo é a própria palavra. Observe em sua própria palavra essa afirmação. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João, capítulo 6, verso 47 e 51. Feita essa relação entre a pessoa de Jesus e a palavra, passemos à centralidade de Cristo nas Escrituras e ao que na teologia denominamos de convergência bíblica. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João, capítulo 5, verso 39. Cristo é a palavra, e a palavra revela Cristo. É simples assim. Ou podemos usar a definição de J. A. Packer. Jesus considerava-se a chave para as Escrituras, e estas a chave para ele próprio. Contudo, o problema da nossa geração é que as pessoas alegam querer conhecer Cristo, mas não entendem ou não querem entender que não há como conhecê-lo intimamente e profundamente a não ser pela sua palavra. O rei Davi, o mesmo que queria estudar Jesus, em Salmos 27, verso 4, como detalhamos no capítulo anterior, amava e desejava intensamente a palavra de Deus. Não considero coincidência que aquele que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, justamente por ansiar conhecê-lo, amasse conhecer a palavra através da qual Deus decidiu se revelar. Veja essa declaração de Davi. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Salmos, capítulo 19, versos 7 ao 11. No Novo Testamento não é diferente. As Escrituras continuam sendo exaltadas quando Paulo, pelo Espírito Santo, declara aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses, capítulo 3, verso 16.
Mas nós temos negligenciado a palavra de Deus. Não lemos, não conhecemos, não meditamos e, portanto, acabamos não vivendo ou praticando a palavra. Agora, vamos refletir juntos. Se essa é uma ordem divina, encher-se da palavra, nós escolhemos negligenciar, e se sabemos que o não cumprimento da ordem de Deus é pecado, então como classificar o nosso não envolvimento com as Escrituras? É pecado. Certa ocasião, ouvi alguém dizer que o que a igreja mais precisa em nossos dias não é de um avivamento, mas de abibliamento. Precisamos voltar à palavra. Celebramos em 2017 500 anos da Reforma Protestante e também nunca estivemos tão próximos de precisar voltar a dizer sola Escritura. Queremos ter a comunhão e a paixão que os homens de Deus envolvidos na história do avivamento do passado tiveram. A questão é que, aparentemente, não queremos o mesmo envolvimento que eles tinham com a palavra de Deus. Permita-me concluir esse capítulo e também o desafio de valorizarmos a palavra de Deus como forma de conhecimento melhor de Jesus, com algumas frases de algum desses homens usados por Deus no passado, que refletem o seu amor, respeito e dedicação pelas Escrituras. Agostinho. Nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. Martinho Lutero. Minha consciência é escrava da palavra. João Calvino. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa sua igreja. John Wesley. Todo o conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dá-me esse livro a qualquer preço. Dá-me o livro de Deus. George Muller. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. A maneira como estudamos essa palavra é uma questão das mais profundas importâncias. A parte mais cedo do dia que nos for disponível deve ser dedicada à meditação nas Escrituras. Devemos alimentar nosso homem interior na palavra. Charles Spurgeon. O apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Por que você lê tanto a Bíblia? Porque não tenho tempo de ler mais. D.L. Moody. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Smith Wigglesworth. Encha seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa estar ensopado com a palavra de Deus. Tão cheio dela que você mesmo seja uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Os crentes são fortes apenas quando a palavra de Deus habita neles. A.W. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. John Flavel. As Escrituras ensinam-nos a melhor forma de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. Resumindo, se queremos conhecer melhor a Cristo e descobrir os tesouros da sabedoria e da ciência que nele se encontram, precisamos nos envolver com a palavra de Deus num nível muito mais profundo do que o que alcançamos até agora. Que o Senhor nos ajude a despertar e a recomeçar nesta área.